Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura de Fedro, parte número 7. Meu nome é Jussara Gontoff e convido vocês a lerem um pouquinho comigo, pelo menos todos os dias, ou se não, pelo menos ouvirem e começarem a refletir um pouco sobre essa obra de Platão e o que tem isso sobre as nossas vidas. Parei ontem numa parte em que o Fedro lia para Sócrates o discurso de Lísias, uma personagem que aparece aqui nesse livro, onde ele defendia que é melhor não amar a amar, lembrando que nesse discurso todas as características apresentadas do amor, esse amor mais ligado à paixão que faz com que as pessoas percam a sua razão, percam a sua inteligência, o seu discernimento e passem a procurar relações de troca, um toma lá, dá cá. Então, o Lísias descreve aqui pessoas que não conseguem harmonizar o pensamento, que estão num estado de delírio. Então, por isso ele diz que é melhor não amar a amar. E aí acabamos quando ele pergunta sobre isso para o Sócrates. E vamos ouvir então o que o Sócrates vai dizer. Crítica do discurso de Lísias. Sócrates, o que? Achas necessário que ambos elogiemos o discurso, aquilo que o autor disse e não disse? Que além disso, o seu estilo é claro e preciso e que cada palavra se encontra no justo lugar? Se efetivamente devemos proceder dessa forma, assim procederei, mas apenas por consideração para contigo, porque a mim nem sequer me ocorreu tal necessidade, em virtude da minha ignorância. De fato, limitei-me a prestar atenção às qualidades retóricas do discurso, e quanto ao resto, creio que nem o próprio Lísias se poderá dar por satisfeito. Isto significa, meu caro Fedro, que a minha opinião, salvo o parecer em contrário, é a de que ele repete 2 e 3 vezes as mesmas coisas, assim como se não tivesse mais nada para dizer, ou como se o tema não tivesse especial interesse. Interessante aqui, vou sair uma pausa bem rápida, ele dizendo aqui numa análise de forma e conteúdo, né? Primeiro, da forma como as coisas são colocadas num estilo, né? Onde cada palavra se encontra num justo lugar, então, de alguma maneira, ele também está nos ensinando a forma como devemos construir os nossos discursos. E, além de colocar cada coisa no seu lugar, ele vai falar sobre a importância daquilo que se vai dizer, né? O conteúdo disso, chamando a atenção que quando uma pessoa está aqui por repetir 2 ou 3 vezes a mesma coisa, por que não adentra numa profundidade, né? Vai se repetindo. Discurso vazio. Parece-me que se comportou como um jovem vaidoso que se compraz em fazer gala do talento que possui, dizendo as mesmas coisas, ora de um modo, ora de outro, sempre com a mesma perfeição, apesar da diversidade do modo. Fedro, o que acabas de dizer nada significa, caro Sócrates. Efetivamente, a justa virtude, a virtude mestra do discurso, consiste em que ele não deixou de referir nenhum dos aspectos que o sujeito implica. Por isso, me parece que ninguém poderia escrever outro, fosse de nível semelhante, fosse de nível superior. Sócrates, eis aí um ponto em que não posso dar-te o meu acordo, pois deves saber que na antiguidade houve muitos sábios, tanto homens como mulheres, que estudaram tais assuntos, já por escrito, já por tradição, e estes mesmos se encarregariam de me desmentir caso eu concordasse com a tua afirmação. Fedro, diz-me, quem são esses antigos, onde ouviste já um estilo superior a este que há pouco ouvimos? Sócrates, neste momento não estou em posição de os citar,
mas uma coisa é certa: a quem ouvi, já coisa semelhante? Talvez a bela Safo. Safo é aquela poetisa, muitas vezes conhecida como a 10ª musa. Talvez ao sábio Anacreonte, que era outro célebre poeta, autor das Odes, cujo nome é o nome dele. Talvez mesmo a qualquer outro escritor. Sabes o que me leva a pensar nisso? Uma misteriosa plenitude de espírito concede-me, divino Fedro, a faculdade de sustentar o que antes afirmei por palavras diferentes, mas não inferiores a essas que ouvimos. Sei que tais ideias não poderiam ser inventadas por mim mesmo, pois estou profundamente convicto da minha falta de competência para meter a mão nestes assuntos, e por isso julgo que foi noutras fontes que, ouvindo, me deixei encher pelos seus pensamentos como um vaso. Todavia, uma inveterada preguiça mental não me deixa lembrar dessas fontes, nem das condições em que ouvi, nem das pessoas a quem as ouvi. Fedro, ó, homem generoso entre os homens, não tens qualquer obrigação de referir estes fatos, mesmo que fosse eu a pedir-te para o fazeres. Mas lembra-te de que te comprometeste a fazer uma coisa semelhante a que este manuscrito contém, mas de maneira diferente, sem necessidade de te inspirares, conseguindo fazer melhor e sem tanta verbosidade. Se fores capazes de o fazer, juro, tal como os 9 arcontes juraram, mandar erigir 2 estátuas em ouro em Delfos, representando-nos a ambos em tamanho natural. Sócrates, como é simpático, Fedro! Como a tua natureza é de ouro puro ao admitires, em face dos seus argumentos, que Lísias errou o seu discurso de ponta a ponta e que é possível fazer melhor e de modo diferente do dele. Aí está uma coisa que não aconteceria nem sequer ao escritor mais medíocre. Mas exemplifiquemos. Ao defender que se devem conceder favores a quem não ama e nunca a quem ama, e ao impedir que se louve a prudência de um e se condene a imprudência do outro, questões que em todo caso se põem, que mais haverá depois para dizer? Ponto-chave aqui, né? Ele chamando a atenção para esse problema de defender, né, a quem não ama. Por mim, acho que esses temas se devem deixar aos caprichos do orador, a quem se devem permitir, e que em qualquer caso semelhante a este, não é o poder do criador, mas sim o estilo que deve elogiar-se. Já o mesmo não sucede com outras coisas menos importantes e cuja necessidade de criação é maior e mais difícil do que o estilo, nas quais se deve elogiar o poder da invenção. Fedro, aceito as tuas asserções, pois me parecem sensatas, mas olha para o que vou dizer agora. O homem apaixonado é mais doente do que o não apaixonado. Esta é a tese que proponho para ponto de partida. Quanto ao resto, como sejam a diferença de estilo ou a riqueza maior ou menor do teu discurso, se comparada com a de Lísias, isto é o que desejo ver, se és capaz de conseguir. Está desafiando Sócrates, né? O prometido é devido. Erigirei a tua estátua em Olímpia, lado a lado com as oferendas dos Cipsélidas. Cipsélidas, descendentes de Cípselo, tirano de Corinto, que regularmente enviava ofertas para o templo de Zeus em Olímpia. Sócrates responde. Vou ler só mais um pouquinho. Não me digas, caro Fedro, que ficaste aborrecido com as minhas chalaças ao homem que amas. Achas, nesse caso, que me atreverei a competir com um talento como o dele,
repelindo a mesma coisa com um acréscimo de verbosidade? Fedro, estás agora na posição em que eu me encontrava há pouco, por isso não tens outra solução que não seja a de discursar e de conseguires fazê-lo o melhor que puderes. Tomemos os devidos cuidados para não procedermos como os autores de comédias que inventam personagens que passam o tempo a retrucar umas às outras com as mesmas palavras. Por isso, avia-te, peço-te, não me obrigues a repetir certas palavras que tu bem conheces. Ó Sócrates, se eu não te conhecesse, Sócrates, isso seria porque então nem sequer me conheceria a mim próprio. E mais ainda, fingia não estar interessado em falar como se não fosse esse o seu desejo. Aqui ele faz uma referência a uma expressão que o próprio Sócrates usou no início do livro com ele. Ah, Fedro, se eu não conhecesse Fedro, isso seria porque então nem eu me conheceria. Então ele está fazendo aqui essa ironia com aquilo que o próprio Sócrates tinha dito no prólogo, na abertura. Só para acabar então aqui, desde já fica assente que não sairemos daqui sem que antes não tenhas dito tudo o que te vai na alma. Olha, estamos sós nesse lugar solitário e ainda por cima, o mais forte e mais jovem sou eu. Portanto, e para concluir, a bom entendedor meia palavra basta. Procura falar voluntariamente se não queres acabar por falar à força. Vou parar por aqui, continuamos amanhã com a resposta do Sócrates nesse segundo discurso, onde ele fala contrário o discurso do Lísias, tá bom? Até já, gente, e bye bye.